Olá pessoal, o Jonathan aqui. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como montar uma carteira de fundos imobiliários segura, o que vocês têm que analisar para saber se o fundo imobiliário é bom ou ruim, tudo os parâmetros daquele fundo imobiliário e como vocês vão estar fazendo essa pesquisa. Isso aqui não vai ser uma indicação de investimento, porque eu vou estar ensinando vocês como vocês vão analisar. Então vocês mesmos vão poder escolher seus fundos imobiliários. Isso dependendo da sua estratégia, se você quer fundo barato, se você quer fundo seguro, mas pode estar um pouco acima do preço, se você quer um fundo que pague muito dividendo. Então, depois desse vídeo, vocês vão conseguir fazer essa análise toda sozinha. Em primeiro lugar, vocês vão precisar achar todos os fundos imobiliários. Então, vocês vão ter que usar um site para isso. Existem vários sites que podem fazer essa busca para você. Eu vou estar usando Fundamentos. Você joga aqui no Google Fundamentos e pega o primeiro site que aparecer. Aqui dentro de Fundamentos vai ter o buscador aqui. Na parte verde aqui em cima vai estar buscar por empresas ou FII. Você vai no FII. E aqui você clica em buscar. Ele trouxe todos os fundos imobiliários que existem na bolsa e são negociados lá. A primeira coluna é o ticket desse fundo. Quando você vai comprar ele, você precisa digitar esse código aqui, lá no seu home broker ou no seu aplicativo de celular, que vai aparecer o fundo. Então você vai colocar o nome do fundo em cima, colocar esse ticket aqui. O segmento é muito importante, por quê? Vamos supor que você gosta muito de shopping, você acha um setor seguro, então você vai comprar 10 fundos de shopping achando que você está diversificando. Você está mais pulverizando. Por quê? Porque o fundos imobiliários de shopping, durante 2020, teve o problema lá do Covid, então os shoppings fecharam por causa do lockdown e ninguém estava indo mais no shopping. O que aconteceu? As empresas que pagavam aluguel pararam de pagar, muitas empresas dentro do shopping fecharam, então fez com que os aluguéis dele baixassem. Vamos supor que você já está vivendo de dividendos. Você recebe 10 mil de dividendos e o seu custo de vida é 7 mil. Você recebe 10. Quando deu a pandemia, você passou a receber 3. Como que você vai fazer para pagar todas as suas contas? É uma coisa que não vai ser possível mais, então se você não tiver dinheiro guardado no caixa, você vai ter que vender fundos imobiliários, eles desvalorizaram muito, você vai vender com prejuízo. Então é interessante vocês sempre fazerem o quê? Você vai escolher 2 fundos sobre títulos, 2 fundos de shoppings, 2 fundos de laje corporativa, 2 fundos de de logística. Você pode pegar híbrido, você pode pegar fundos de fundos. Então, vocês vão diversificar pelos setores que esses fundos vão atuar. A cotação não é tão importante você estar olhando, porque vocês podem estar vendo que esse fundo aqui custa 9,18 e esse aqui custa 72. Vocês vão pensar que esse fundo aqui é mais barato, mas não é. O que define se um fundo está barato ou caro é essa coluna de P sobre VP, que é o valor patrimonial do fundo e o preço que ele está hoje. Então, esse fundo hoje está a 0,95, que significa isso. Se ele tiver em 1, você está comprando pelo valor justo. Por exemplo, você tem uma casa, ela foi avaliada em 300 mil e você está vendendo ela por 200 mil. Então esse preço sobre VP é 1. Só que você precisa vender essa casa rápido. Então você não pode vender ela por 300 mil porque vai demorar. Então você coloca 270, 280, 250 para tentar vender ela o mais rápido. Isso vai fazer com que esse preço sobre VP fique abaixo de 1. Então, como vocês podem ver, esse é 0,95 e esse é 0,79. Significa que esse fundo de shopping acaba estando mais barato que esse fundo aqui de títulos e valores imobiliários, porque o desconto dele é muito maior. A única coisa que muda é que esse fundo é na base 10 e esse fundo aqui está na base de 100. Está na base de 100. Então é isso que vai diferenciar se ele está barato ou está caro. Então é muito importante você estar olhando o segmento, o valor patrimonial. Dividend Yield também. O que é o Dividend Yield? É o quanto aquele fundo pagou no último ano.
Não significa que ele vai continuar pagando isso, porém, a gente olha pelo passado e tenta mais ou menos prever o quanto ele vai continuar pagando. Então a gente vê que esse fundo aqui paga 7% no ano. Significa que, se você tivesse R$ 1.000 nele e multiplicasse pelo valor de 7,54, 7,54%, você receberia no ano R$ 75. Então no ano inteiro você ia receber R$ 75. Se a gente dividisse isso por 12, você receberia mais ou menos R$ 6 por ano investindo R$ 1.000 nesse fundo. Então o dividend yield é muito importante. Só que vocês não podem só simplesmente ordenar aqui pelo maior dividend yield e achar que isso é bom, 196%. Alguma coisa está errada nesse fundo e ele precisaria ser analisado separadamente porque isso aqui não é normal. 75% não é normal, nada disso é normal. O normal seria de 12 para baixo. Tem fundo de papel que o normal é pagar 12. É acima do que outros investimentos pagam. Por exemplo, a Selic hoje é considerada alta, de 13%. Então 12 seria um pagamento alto. Provavelmente o que pagaria são títulos imobiliários, isso aqui. Mas ainda acontece bastante de fundos, está por esse tanto. Então, vocês vão estar olhando os valores mais ou menos normal, porque isso aqui teria que analisar esse caso separados, porque isso aqui tem que ver o porquê que está com esse valor muito alto. O valor de mercado é importante, porque quanto mais ele tem valor de mercado, significa que aquele fundo é maior. Então tem fundo de 1 milhão, tem fundo de 1 bilhão. Então isso não é o mais importante, só que é importante olhar também. Quanto maior esse número, significa que aquele fundo vai ter mais liquidez, vai ter mais gente investindo neles, vai ter um patrimônio muito maior. E uma coisa muito importante vocês olharem é a liquidez. A liquidez é para você conseguir comprar e vender fácil. Por exemplo, esse aqui que tem 79 de liquidez. Provavelmente se você comprar ele, vai ser muito difícil você vender, e na hora de você comprar vai ser difícil, vai acabar pagando mais caro do que deveria, porque só tem você querendo comprar, então a pessoa que quer vender vai vender o preço que ela quiser. Praticamente porque tipo, só tem ela vendendo e só tem você comprando, então não tem muita negociação nisso. Então a gente sempre busca uma liquidez alta. Quantidade de imóveis. Para fundo que não é de título imobiliário, você vai sempre procurar isso aqui o mais alto possível. É muito bom ter bastante imóveis dentro do fundo. Por que isso aqui você não vai olhar para títulos e valores imobiliários? Porque esse é um fundo de papel. Ele investe em dívidas. Então, supondo que uma empresa vai construir um prédio, precisa de um empréstimo. Esse fundo vai fazer esse empréstimo. Quando ela construir tudo, ela vai pagando mensalmente esse fundo. Então eles não têm imóvel, é normal. Mas para fundos, por exemplo, um de shopping, vamos tentar pegar um. Ó, tem esse aqui de hospital, são 4 ativos. Esse aqui de hotel tem 12 ativos. Esse outro de hotel tem 23 ativos. Então a gente sempre vai estar buscando lajes corporativas. Tem 2, mas olha isso aqui já como está diferente, 63. Então a gente sempre busca números altos de imóveis. Por quê? Porque se aquele fundo só tem um imóvel e o inquilino daquele imóvel para de pagar o aluguel, fecha, acaba o contrato, qualquer coisa, acabou o dividendos daquele fundo praticamente. Mas se esse aqui tem 23 imóveis, se um dos hotéis parou de pagar, ele tem outro, ele tem mais 22. Então, por isso que é importante ter bastante quantidade de imóveis. Eu vou estar mostrando também como que vocês podem ver isso para esses fundos de papéis que tem 0 imóveis. Como que vocês vão estar analisando se ele vale a pena ou não. E a vacância também é importante, porque pode ter fundos com vacância, por exemplo, desse. Aqui, ó, só tem um imóvel 100% de vacância, não está nem alugado. Então você não vai receber nada se você investir nesse fundo aqui. Ó, dividend yield de 0%. Esse também, ó, 0%, 0%. Esse aqui está em 10%, mas está com 85% de vacância. Então a vacância a gente quer a menor possível. A menos que seja um caso de você estar querendo comprar um fundo muito barato, então quando a vacância dele estiver alta, aquele fundo vai acabar ficando barato. Mas isso é um caso à parte que você vai analisar com base na sua estratégia.
Então vamos lá, vou ensinar vocês como montar a sua carteira agora. Você vai copiar todos esses ativos que estão aqui. Você rola até o final, dá o Ctrl mais o C. Você vem aqui para poder pegar. Cadê as planilhas? Aqui, planilhas. Você abre isso. Você clica para abrir um novo. E você aperta o Ctrl e o V. Você espera um pouquinho, porque é uma planilha grande, demora um pouquinho. Você pode apagar a primeira linha, que é aquela parte de buscar que ele trouxe. Pode excluir a linha. Essa primeira linha que ficou aqui com o nome das colunas, você vai apertar aqui em filtro. Então, primeiro a gente vai filtrar a liquidez. A gente vai filtrar de A a Z. E todos esses fundos aqui com liquidez muito baixa a gente vai apagar. Então a gente pode selecionar aqui. Calma aí, deu alguma coisa aqui. A gente vai selecionar aqui todos esses aqui que estão com liquidez baixa. O que eu considero baixa? Abaixo de 1 milhão. Abaixo de 1 milhão para mim já é uma liquidez baixa. Então a gente vai excluir todos que tem menos de 1 milhão de liquidez. Então a gente vem aqui e coloca em excluir selecionados. Aí a gente pode voltar lá. Beleza. A gente filtrou a liquidez. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos ver vacância. Então a gente vai colocar aqui filtrar por condição. Ou melhor, a gente aceita até 5% de vacância. Eu acho que é aceitável. Então a gente vem aqui, menor que 5. Então a gente só quer no máximo 5% de vacância. Ele aplicou o filtro? Deixa eu ver. Acho que não aplicou. Menor que 5,0%. Será que tem que colocar assim? Isso, tem que colocar, eu acho que o 5% ali igualzinho. Então aqui ele trouxe todos os fundos imobiliários que têm uma vacância menor que 5%. Se eu colocasse aqui, eu aceito, sei lá, pelo menos 15% de vacância. Dá OK. Aí já pode ver que trouxe 8%, 9%, 11%. Então se você quer um fundo que está mais seguro, vamos jogar aqui para uns 10%. Acho que é aceitável, porque você pode pegar uma coisa com mais desconto. Então já diminuiu para 76 fundos imobiliários na bolsa. O valor de mercado todos está bem alto, está acima de 500 mil, 400 mil, 1 milhão. Aqui você pode colocar um filtro para você não quer investir em nada que tenha menos de 1 milhão de mercado. Então a gente coloca aqui, filtrar por valores, filtrar por condições. A gente vai colocar aqui que a gente quer maior que, dessa vez, maior que 1 milhão. Isso aqui tem 1 milhão aqui, né? 3. E a gente dá OK. A gente só quer coisa maior que 1 milhão de mercado. Para poder evitar um fundo muito pequeno aqui. Certo. Então os fundos que está aqui já está com uma liquidez legal de 1 milhão. Já está com uma vacância legal, porque não tem uma vacância muito alta. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar alguns segmentos, né? Então a gente vai primeiro, eu vou estar escolhendo por desconto. Então aqui eu vou colocar para filtrar do A ao Z. Eu quero do maior desconto possível. Certo. Então a gente vai pegar fundos imobiliários com desconto de títulos imobiliários primeiro. Eu quero 2 títulos que estejam com desconto e com dividendo legal. Aqui a gente pode ver um fundo imobiliário
que o HCTR11 ele já tem uma fama meio ruim no momento, por conta que ele andou com vários problemas de inquilino. Então eu já vou cortar ele. O certo seria você estar pegando ele, lendo os relatórios deles para entender sobre. Só que como eu já conheço ele, eu conheço esse Deva, eu sei que são fundos um pouco mais complicados. Vou pegar aqui esse Canip, que ele está com uma cotação de R$90, eu já conheço ele. Ele está com dividendo de 9%, não é tão alto, mas ele está com bastante desconto, ele está com quase 10% de desconto. O que a gente vai analisar nele quando a gente pegar ele aqui? A gente vai colocar ele aqui, entrar no Status Invest, que eu acho que é um site legal para estar analisando. A gente vai pegar aqui o geral, vai descer. O geral, na verdade, não, né? A gente vai em portfólio. Aqui a gente consegue ver que ele tem 2 FII na carteira e consegue ver os CRI que ele tem. Que ele, como é uma coisa que investe em dívidas, o importante aqui vai ser os CRI dele. Você vê que ele tem muitos CRI. Tem muita coisa. Então a gente consegue já ter uma ideia que ele é muito seguro pela diversificação dele. Por ele ser em CRI, é importante ter bastante, porque CRI já é uma coisa mais arriscada, dependendo de para quem você está emprestando dinheiro. Então aqui, como ele tem já muita diversificação, a gente já acha legal. O que a gente poderia ver além disso? Copia esse CNPJ, joga no Google. Você conhece aquela empresa, é algo conhecido, vê o que as pessoas acham deles. Então, é coisas que vocês podem analisar para saber a segurança para quem empresta dinheiro. Se ele emprestar para uma empresa que não tem fama, ela vai pagar bastante, porém ela pode parar de pagar a qualquer momento. Então a gente sempre vai pesquisando esses nomes e vendo para quem que está emprestando dinheiro para ver se é algo mais seguro. Só que aqui, como eu já conheço esse fundo imobiliário, eu sei que não é muito arriscado ele. O que mais vocês podem estar vendo aqui? Opa, eu cliquei no lugar errado. A gente vai aqui em comunicados. E a gente vai dar uma olhada no relatório dele. Eu acho que é esse aqui. A gente clica aqui. E aqui vai estar explicando tudo sobre esse fundo imobiliário. Isso aqui eu acho que é a cada 3 meses que liberam. Então vocês vão dar sempre uma olhada. O valor aqui tem o valor da cota. Aqui é o que ele é a taxa que ele mexe, né? Que é IPCA, pode ter CDI. Então vocês vão sempre analisar isso aqui. Aqui tem a posição, a distribuição de dividendo. Vai falar tudo que você precisa saber sobre o fundo aqui. Então você sempre vai ter que ler esse relatório aqui e acompanhar ele conforme eles vão lançando mais. Então aqui vocês podem ver muita coisa interessante sobre esse fundo. Todos os ativos deles aqui é muito importante vocês dar uma olhada. Pode ver que o índice ele é sempre IPCA. Então se a inflação cair muito vai prejudicar um pouco esse fundo. Se ela subir muito ele vai acabar pagando mais. Então a Selic caiu, não afeta quase nada esse fundo, porque não mexeu na inflação. Então por ele tá barato, vamos ver quando que ele começou a cair. Ele tá barato. A gente coloca aqui em um ano. Você vê que uma das maiores quedas dele foi de ontem, na verdade de ontem não, né, mas foi do dia 31 para cá, que foi perto da queda da Selic. Então o pessoal pode estar com medo que a Selic caiu vai prejudicar ele, mas não vai, porque a gente sabe que ele é mais, o índice dele é mais o IPCA. Então aqui a Selic caiu, não influenciou em nada nele. Então a gente pegaria ele e colocaria na carteira. O próximo passo é achar mais um fundo de tipo de títulos e valores imobiliários para ter pelo menos 2. Eu não vou fazer isso aqui porque isso aí vocês vão fazer sozinhos e tá investindo em algo que vocês têm conhecimento e acham seguro. O próximo a gente pode pegar um fundo de fundos. A gente pode ir nesse BCFF11, colocar aqui e fazer a mesma coisa. Esse aqui você já vai olhar outra coisa. Você vai olhar o desconto dele. É sempre importante o fundo estar com desconto, então tá com desconto já é um ponto positivo. Dividend yield, 9%. O que você vai fazer? Você vai procurar outros fundos de fundos e ver se esse dividendo está bom. Se está mais alto ou mais baixo do que os demais fundos imobiliários de fundos. Não é para você comparar esse fundo imobiliário com o Canip. São coisas diferentes, completamente diferentes um do outro. Você vai comparar ele com fundos de fundos. Comunicados. Aqui é a mesma coisa, você vai procurar o relatório dele.
Então você vai sempre abrir, que aqui vai estar sempre o que o gestor fala. Outra coisa que é importante olhar é a gestão. Isso aqui é o BTG, então você já pode ficar um pouco mais seguro que é um banco grande. Tem bastante fundos imobiliários nele que tem uma fama boa. Tem alguns fundos que tem uma gestão ruim, sobre esse mesmo BTG, né? O gestor dele não é muito bom. Então é sempre bom você dar uma olhada com quem é a gestora desse fundo. Aí você vai ver aqui o FII, BTG, Pactual, fundos imobiliários. Tem como objetivo principal a aquisição de cotas de outros fundos de investimento, bem como certificados e recebíveis imobiliários. Então aqui você sabe o objetivo do fundo. Aqui embaixo a gente consegue ver quais os fundos que ele investe. Vamos descer. Não, nesse aqui não está mostrando, mas se a gente vir aqui no site de portfólio, vai estar mostrando. Você vê aqui, quando você vai analisar o fundo de fundos, você vai ver que os fundos que ele investe, por exemplo, você olhou o Canip, você vê que ele investe no Canip. Então não faria muito sentido você ter o Canip e ter ele, talvez. Você vai analisar se isso faz sentido, mas porque o patrimônio dele é 6% nesse fundo, não é tão grande. Você vê que tem BTLG. Sim, então você vai dar uma olhada se esses fundos aqui são fundos bons, são fundos seguros, se não são fundos tipo HCTR11, que é um fundo muito arriscado. Então é isso que você vai ver nesse fundo imobiliário de fundo de fundos. Próximo tá, você vai olhar o de shopping. O shopping é mais simples, né? Então vocês vão vir aqui e vai pegar um fundo de shopping. Tem esse aqui. Você vai ver o que? O valor de mercado dele. Você vai ver a liquidez dele tá boa. O desconto dele tá muito alto, então ele pode estar com algum problema. Então vocês talvez não queiram pegar ele. Ou a gente vai ter que dar uma olhadinha o porquê que ele tá tão barato. Então você vem aqui, você joga ele e vai olhar o que aconteceu com ele. Vamos dar uma olhada aqui. Ele custava R$5 e subiu para R$7. O valor dele está em 0,51 e ele está barato por quê? Porque ele não está pagando proventos. Sempre assim. Por que ele não está pagando provento? Aí a gente vai ter que dar uma olhada aqui. Ele existe desde o 2019 e aqui não tem nenhum histórico de proventos, então já está explicado o porquê que ele está tão barato. Aí vai cabe você dar uma olhada no relatório e entender por que ele não está pagando, porque eu não vou entrar dentro desse assunto aqui nesse vídeo. A gente vai pegar o MAL 11, que é um de shopping, para você ver a diferença de um fundo ruim, que não está pagando, para um fundo de shopping bom. Aqui, a gente vê o que? Dividend yield 8%, ele já paga dividendos. Você vê que ele tem uma subida boa aqui, né? Você vê que ele ainda está barato, por mais que essa subida tenha sido boa. Você vê o quanto que ele andou pagando de dividendo aqui. Você vê que está sempre aumentando um pouquinho, ó. No mês 9 ele está pagando 77, subiu para 80, já está em 80 de novo, caiu para 78, então ele está aumentando o dividendo, está conseguindo alugar mais. Você vai dar uma olhada nos shoppings que ele tem, Boulevard, tem o shopping de Madureira, tem o shopping de Taboão, tem o shopping de Suzano. Então você vai dar uma olhada nisso, se são shoppings bons, vamos ver quanto que eles são dono desse shopping, porque não significa que ele é dono do shopping inteiro, ele pode ser dono só de 5% do shopping. Então uma coisa que vai estar olhando aqui também, como também eu mostrei aqui a vacância, está com uma vacância baixa, então ainda pode aumentar um pouco de dividendos quando ele terminar de alocar esses 3%. Então é isso, depois o próximo que você vai pegar vai ser um de logística, eu já tenho aqui, que é o VILG, ele é um fundo conhecido, é um fundo bom. A gente vai dar uma olhadinha aqui, ele subiu muito, ele está barato ainda, ele está pagando 0,77, isso deu um dividendo de 7%. Aí você vai comparar ele com outros fundos logísticos para ver se ele está pagando bom, está pagando de um jeito mais do que os outros. Então aqui você vai comparar ele com o BTLG, vamos colocar aqui. Então, eu vou te explicar como que vocês vão estar analisando a comparação BTLG. Isso aqui também é um de logística. Você dá uma olhada aqui no desconto. Esse aqui está caro e esse aqui está barato. Ponto para quem? Para esse que está mais barato. O BTG está pagando 8%. O Vigo está pagando 7%. Ponto para quem? Para o BTG. O BTLG, né? Aí você vai descendo aqui. Você dá uma olhada nos dividendos, crescente. Dividendo aqui
Tá crescente também, 74, 76, talvez o próximo seja 76 de novo. Vocês vão dar uma olhada no portfólio deles, quem tem mais ativos, quem tem mais diversificação. Você vê que eles também investem em alguns fundos imobiliários. O BTLG investe menos. Então é tudo isso que vocês vão estar analisando quando vocês vão comparar um com o outro. Vocês vão estar olhando o relatório deles, se ele é um fundo mais arriscado, onde ficam os ativos deles. Vocês podem ver aqui em cima, se não me engano, o vencimento. Ó, você vê que os contratos dele é para mais de 36 meses, então você sabe que não vai ter uma vacância tão perto significativa. Você pode dar uma olhada também o estado de distribuição. Aqui ele não está mostrando, mas se você olhar no relatório vai ver que ele tem em São Paulo, ou se ele tem na Bahia, você vê onde fica isso, se isso é interessante para vocês, se ele tem em vários estados. Então é tudo isso que vai estar analisando. Então aqui você vai pegar vários segmentos, né? Você vai sempre estar olhando a cotação, se está abaixo do valor patrimonial ou acima, se o valor de mercado é alto, se a liquidez também, ele tem que ter bastante liquidez, tem que ter bastante imóvel se for de tijolo, e a vacância quanto menos melhor. Então o vídeo de hoje é isso. Aí aqui eu posso estar mostrando depois a minha carteira de fundos imobiliários, quantos eu tenho, qual que é o dividendo médio delas, eu posso estar e analisando cada fundo que eu tenho, o porquê que eu invisto neles. O vídeo de hoje é esse, ficou um pouquinho maior que o normal, mas acredito que com esse vídeo vocês conseguem estar montando a sua própria carteira, sem a ajuda de outra pessoa e montando aquilo que vocês acham que é bom. Para quando o fundo cair muito, vocês não ficarem procurando na internet por que caiu, se vale a pena ainda continuar com ele, que foi que aconteceu muito com muita gente por causa do HCTR11, porque ele pagava antigamente dividendos absurdos. A gente jogar aqui, você vai ver que os dividendos que ele pagava há um tempo atrás, que fez quando o pessoal investiu muito neles, era dividendos pagando R$2, R$2,40, R$2,38. Isso aqui fez com que muita gente investisse nele. E como ele era um fundo arriscado, por isso que ele pagava muito, ele emprestava dinheiro para empresas que não tinham uma confiança muito grande no mercado, a empresa tinha que pagar muito. E aí o que aconteceu? Elas tiveram um problema financeiro, não pagaram, e o dividendo que antes custou R$2,50, hoje está em 50 centavos. Fez com que ele ficasse muito barato e que o pessoal começasse a vender ele cada vez mais. Pode ver que a cotação dele caiu desde o pico dele 63% e continua caindo. Aqui deu uma subidinha e já voltou a cair porque não voltou a pagar igual ele pagava antes. Então, quando ele começou a cair, o pessoal já começou a perguntar por que, que ele está caindo, se ainda vale a pena ter ele. E até hoje você vai ver muito disso. Então, vocês estarem vendo sozinho e analisando sozinho os seus FIIs, vocês não vão ter essas dúvidas. Então, o vídeo de hoje é isso. É importante vocês estarem aprendendo sozinho a montar. E com esse vídeo vocês vão conseguir fazer uma análise bem sólida e escolher coisas mais seguras. Eu peço a vocês, se vocês gostarem e quiserem mais vídeos assim, deixe um comentário, deixe o like e até o próximo vídeo.